quantos posts você fez para poder ter essa procura? Bom, sobre esse assunto, eu fiz um. Fez um. E quantas procuras você teve? Tiveram 5 pessoas me procurando para saber de projeto. E eu descobri que, assim, o problema não era a arquitetura, porque eu sempre fui apaixonada pela arquitetura, aquela coisa assim, o que você faria se você não recebesse nada? A arquitetura. Então, eu vi que o problema era o nicho que eu estava atuando e os clientes que eu estava atendendo. Falei, então, identifiquei o problema, né? E, então, assim, eu tomei essa decisão, não, quando eu voltar, eu quero recomeçar do jeito que eu realmente gostaria, fazendo o que eu gosto, atendendo os clientes que eu quero atender. Então, assim, comecei a correr atrás do tempo perdido mesmo. Comecei a estudar muito, nunca estudei tanto na minha vida. Comecei a pesquisar muito e, assim, tracei um objetivo, né? Claro, onde eu quero chegar, o que eu preciso aprender para chegar nesse lugar, quem eu preciso me tornar para chegar nesse lugar, e comecei a identificar padrões, assim, nos arquitetos que eu admirava muito, sabe, aquela arquitetura que eu via, fazia o meu olho brilhar, assim, e falei, então eu vejo alguns padrões aqui. Esses escritórios, esses arquitetos, eles atendem clientes que valorizam inovação, que valorizam sustentabilidade, e comecei a ver a estrutura metálica muito presente nesses projetos. Falei, e comecei a pesquisar o porquê. Por que a estrutura metálica está tão, assim, presente, né? E vi que a estrutura metálica atende perfeitamente, né? Esses requisitos de projeto. E foi aí que eu cheguei na Arcsteel. E nesse meio tempo também eu me mudei de cidade, mudei do Rio para Cabo Frio, porque eu e meu marido, a gente queria recomeçar a vida, né? Num lugar mais tranquilo. Então, isso tudo foi ao mesmo tempo. Por isso que eu recomecei do zero a minha carreira, tanto numa cidade nova, onde ninguém me conhecia como profissional, como com o meu novo posicionamento, né? Totalmente diferente do que eu tinha antes. O teu posicionamento, gente, o Instagram da Mayra vai ficar aqui na descrição. Eu prometo que hoje eu coloco em todas as lives, porque eu falei que ia colocar ontem e não coloquei. Hoje eu coloco em todas as lives. Ele está incrível, o Instagram. Tem uma casa lá que você projetou em estrutura metálica, que você roda várias vezes, assim, eu vi rodando o projetinho, ela é linda, eu amei. E tem uma coisa em comum entre a gente, Mário, eu acho 2 coisas. Primeiro, que a gente prioriza a família. Eu sou assim também, sabe? Inclusive, eu caí na estrutura metálica por priorizar a família, precisar trabalhar juntos, fazer projetos juntos, né? E a outra coisa é que, em um momento da minha carreira, eu também estava frustrada com a arquitetura. Estava frustrada em não poder fazer a arquitetura que eu queria fazer. Nossa, mas quando que eu vou viver aquele sonho, sabe? E olha que interessante, Mário, esses dias eu estava falando com a minha filha, tem 11 anos, e ela estava falando o que ela quer ser quando crescer, né? E ela falou para mim assim, mãe, para você é muito fácil porque você vive o teu sonho. Eu falei, nossa, filha, que linda, é verdade. Porque o sonho da gente não precisa ser uma grande coisa, às vezes é trabalhar com aquilo que você quer. É isso que você está experimentando hoje, né? Porque ela contou para mim que fez uma pequena alteração na forma dela divulgar o escritório. E o que aconteceu? Muita procura. Isso é... E as pessoas de fora, os arquitetos profissionais de fora, que veem a gente, eles acham que a procura é só por causa da estrutura metálica. E eu sempre falo, não é, porque por muito tempo eu fui especialista em estrutura metálica e eu não tinha cliente nenhum. Muito pelo contrário, eu trabalhava de graça. Então, um dos pilares do nosso método, do método Arcsteel, é a divulgação. Eu estou batendo muito nessa tecla essa semana, que a gente tem 3 pilares: o cliente, a divulgação e o diferencial. E a divulgação é o que a Mayra colocou em prática e já teve esse feedback de ter os clientes procurando, como você mesmo falou, não são todos que têm a ver com 100% do que você quer, mas é muito melhor ter o cliente do que não tê-lo, né? Então, conta um pouquinho o que você fez, o que você mudou nessa forma de você fazer o teu post, por exemplo. Eu percebi que você tem que identificar quais são as dores, quais são os problemas que a gente resolve, né? E
não é só falar do material em si, não é só falar da arquitetura, assim, de uma forma em arquitetês, né? O cliente não está interessado no projeto, ele está interessado em resolver o problema dele, ou então em satisfazer o desejo dele. Então, quando eu percebi isso e comecei a falar assim diretamente sobre essas dores, esses desejos, né, e esclarecer sobre isso, foi bem diferente. E há uma relutância na gente, não há, Mayra? Sim. Tanto é, gente, a Mayra foi uma das alunas 10 na prova, tá? Porque não é fácil ser 10 na prova. Hoje mesmo, Mayra, eu falei com uma colega dessa última turma, que ela fez essa reunião online com o cliente, e ela falou, Edna, vocês foram os piores. Então, não é fácil ir bem nessa prova. A Mayra foi uma aluna 10, e mesmo assim, a parte de divulgação era onde a gente tinha que espremer um pouco mais, falar, ó, vai lá que você tem tudo para rolar. Então, eu fico muito contente quando você... E a gente troca muita figurinha, né? Então, quando você falou, eu fiz uma postagem, compartilhei e veio pessoas atrás. E essas pessoas, Mayra, elas vieram relacionando você com a estrutura metálica? Sim. Epa! Elas já vieram... olha só, eu tenho um terreno assim, assim, você trabalha com estrutura metálica, certo? Já vieram assim. Ótimo. E antes do método Artistry, você fazia projetos em estrutura metálica? Não. Eu não me arriscava, tanto por falta de conhecimento e segurança, também por acreditar naqueles mitos, né, que espalham por aí, de que a estrutura metálica é muito mais caro, de que não tem a resistência do concreto armado. Então, aquilo que você não conhece, né, você acaba... O caminho mais fácil, né, é a gente rejeitar e ficar no mesmo lugar, né? Sim. E agora, então, você já está desenvolvendo essas propostas para poder projetar com estrutura metálica, tendo o suporte da comunidade, tendo parceria com engenheiros calculistas dentro da comunidade. E muito que a gente fala da estrutura metálica, dessa forma de divulgar que você está aplicando, que isso faz com que o cliente nos valorize, né? Que ele enxergue na gente alguém que realmente resolve o problema dele. Eu sempre dou o exemplo do médico, que é a gente não ser o médico clínico geral, é ser o médico especialista. Quando a gente tem uma dor física, é muito nítido que a gente vai num especialista, a gente nem cogita. Não, vamos fazer de qualquer jeito. Então, a gente, como arquiteto, tem que se posicionar como especialista. Você tem alguma coisa que aconteceu de cliente que te desvalorizou antes, que você enxergou e falou, é isso aqui que eu tenho que evitar daqui para frente? Olha, eu vou te falar assim que pelo menos 90% dos clientes que eu atendia antes. Por quê? Eu fazia, tudo que aparecia eu fazia, era aquela, né, arquiteta faz tudo. Então, é isso que você está falando. Quando as pessoas não te enxergam como um especialista, você, infelizmente, atende aquele público que só vem atrás de preço, que não entende o valor de um bom projeto. Ele não se conecta com você também. Um pouco da culpa é importante, já que a gente está nesse momento falando, a minha intenção é falar com arquitetos, com os profissionais, né? Muito disso é culpa nossa, né? Porque a gente não sabe se conectar com o cliente. Sim. A gente, eu falo muito para vocês, né, que a gente costuma mostrar as fotos dos projetos lindos, em ângulos que ninguém sabe o que é. Se é um beiral, se é uma escada, se é o que é. A gente acha lindo, né? E tá tranquilo desse jeito. Só que o cliente olha para aquilo e o que resolve na vida dele, né? Quando você fala de uma dor, como você falou, a Mayra fez a dor que ela encontrou foram terrenos em acrílico. É isso? Foi. Foi, né? Porque ela identificou que tem um mercado em volta dela, do público que ela quer atender, de terrenos que têm essa característica, que tem essa aclividade ou declividade. Então, ao invés dela falar, olha como eu sou uma arquiteta boa, ela falou, olha, cliente, eu sei a dor que você está passando. Então, eu vi o post que você fez mais ou menos nisso, né? Eu sei como é difícil ter um terreno em declive ou em aclive, não foi? Foi. E quantos posts você fez para poder ter essa procura? Bom, sobre esse assunto, eu fiz um.
Fez um. E quantas procuras você teve? Tiveram 5 pessoas me procurando para saber de projeto e tiveram pessoas com dúvidas também. E, normalmente, no teu mês de trabalho, sem você aplicar nenhum método, quantas procuras você tem? Assim, nunca aconteceu antes de eu fazer um post e, tipo, a pessoa me procurar por causa daquele post. Isso é incrível, né? Isso é incrível.